Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Conectando Saberes da Academia Social. E a gente vai falar hoje que muito conhecimento é produzido na Academia Social, nos cursos que são ofertados, mas o que vem depois de todo esse conhecimento? Tem muito diálogo, tem muita troca de saberes, mas e depois? Como que isso pode fortalecer o ecossistema social de Campinas? Hoje a gente vai falar dos produtos de conhecimento da Academia Social. E para isso é claro que a gente sempre faz escolhas muito assertivas. A gente traz hoje 3 especialistas, professora Camila Massaro, coordenadora geral da Academia Social, que vai trazer um pouco da visão estratégica por trás dessa iniciativa. Thalita Trolese, analista sênior e especialista em gestão do conhecimento da Fundação FEAC, que vai nos ajudar a entender a importância de organizar e compartilhar tudo aquilo que a gente aprende. E Luanda Jaqueto, assistente social com mais de 17 anos de prática, que vai trazer a perspectiva de quem está na ponta e que precisa desse conhecimento para transformar realidades. Sejam muito bem-vindas, obrigada pela presença. E eu queria começar fazendo uma provocação. Onde que mora o aprendizado? É nessa troca, é no diálogo, é numa construção conjunta, não hierarquizada? Para vocês, como que o conhecimento ele é produzido? Eu acho que sim, é dentro mesmo, né, do processo, com as pessoas, com os alunos. Existem muitas metodologias onde as pessoas vão dizer que são participativas, mas não são. E nessa proposta é de forma real mesmo. Então tem uma troca de saberes, né? Cada saber é validado, valorizado. E muitas vezes o próprio aluno não percebe, ele não se sente capaz. E quando ele começa na troca, claro que vai tendo informações novas também, mas eles trazem dados reais do território. Então é aí que começa a nascer o conhecimento que vira concreto. Né? E é muito importante, porque em muitos lugares, né? Às vezes fala, eu estou fazendo roda de conversa, que é um método participativo, mas só eu falo, as pessoas escutam e eu informo, eu levo a bronca, né? E quando você faz troca de verdade, o produto tem um pedacinho de cada um. Super concordo, acho que o conhecimento, a gente sempre fala, né? Quando a gente fala de gestão do conhecimento, a gente fala que o conhecimento está nas pessoas. E aí, o que a gente precisa fazer é colocar esse conhecimento de uma forma que circule, né? Quando a gente pensa assim, o conhecimento ele é um pedacinho. Então, antes dele teve o dado, teve a informação, e aí tudo isso contextualizado vira conhecimento, que é o que a professora Luanda fala, né? Trazer o território, trazer as suas práticas, trazer a sua experiência. Tudo isso é conhecimento. Então, o conhecimento são as nossas vivências, é aquilo que a gente sabe fazer, é o diálogo. Então, tudo que a gente vai construindo na troca, pra gente é conhecimento. E acho que dentro, né, da perspectiva da Academia Social como um todo, a gente também tem uma outra troca, que é a troca de conhecimentos que vem desses lugares distintos, incluindo o conhecimento acadêmico, né, que não está colocado muitas vezes de forma sistematizada na prática, né, e a academia ela tem essa inovação. Né? Então, desde a perspectiva de pensar quem são os professores para cada curso, e a gente sempre vem tentando, ao longo desses 8 cursos que foram ofertados, juntar no corpo docente, né, nos formadores, profissionais da área acadêmica, com o conhecimento científico, e profissionais que atuam no setor social de Campinas, com esse conhecimento que vem ali do território, das suas práticas, né? Então, para essas trocas ficarem ainda mais aprofundadas, mais complexas e mais ricas para todo mundo, né? Acho que parte dessa ideia do conhecimento por uma característica dialógica, né, é essa ideia de que todo mundo aprende no processo, tanto o professor, né, nenhum professor sai igual entrou da sala de aula se ele está disposto a uma prática participativa, dialogada, né, e os alunos também não, aprendem e ensinam ao mesmo tempo, isso é muito bacana. E o tema de hoje, né, professora, é produtos do conhecimento. Então, você trouxe para a gente o panorama dessa construção. E por que é interessante transformar esse conhecimento
aprendido durante os cursos da Academia Social em produtos do conhecimento. Primeiro, o que é um produto do conhecimento, né? A gente tem aqui, até alguns aqui a exemplo, né? Mas como que a gente poderia definir esses produtos? Tá. Na academia, esse eixo, né, de produção e difusão do conhecimento, ele é uma dimensão que estrutura o projeto, né, junto com os cursos, desde o princípio, e ele vem sendo entendido como a sistematização dessas trocas que vão sendo construídas ao longo das formações, num tipo de produto que possa ser usado por outras pessoas, né? Então, sejam metodologias, seja uma sistematização de um produto específico como um jogo, né, que pode ser utilizado em grupos, em outras organizações da sociedade civil, em coletivos, em movimentos, pode ser um guia, pode ser num formato, né, que esse conhecimento construído nos cursos seja sistematizado, então ele tem uma curadoria, tem sempre um professor, né, que participou da formação, que faz esse processo, né, de sistematizar junto com os alunos ou com os outros formadores. Depois passa pela própria academia, num processo de revisão, para se enquadrar nessa perspectiva de conhecimento que a gente trabalha de forma dialógica, né, de forma que conecte saberes que vêm de lugares distintos e que possam materializar as práticas formativas, para elas não ficarem restritas apenas àqueles que participaram dos cursos, né, porque apesar da gente ter bastante gente já concluinte, ainda tem muita gente em Campinas, né, que não passou pelo percurso da academia, e que pode se beneficiar de alguma maneira, seja para replicar do modo como o produto está, seja para se inspirar também, né, na sua prática cotidiana de trabalho. Professora Luanda, eu queria já fazer um gancho, pedir para você explicar um pouco desse jogo aqui, que é um produto do conhecimento, desafios e realidades sobre empregabilidade e trabalhabilidade. Vamos conversar. O que é esse produto aqui que eu estou segurando? Qual que é o objetivo? Como que vocês desenvolveram? Qual que é a estratégia por trás dele? Por que é interessante que ele possa ser utilizado por diferentes instituições? Sim. Ele foi apresentado como proposta desde o início para a turma, então a gente já sabia que todas as trocas iam acabar num produto de conhecimento para multiplicar, para também garantir a segurança do aluno, porque quando ele termina o curso, às vezes ele quer contratar outra pessoa para falar sobre o curso na instituição dele, e ele consegue fazer isso, ele não precisa. Então, com esses materiais de apoio, ele consegue replicar tanto para a equipe que ele trabalhar na instituição e até para os usuários. Então, o tema mundo do trabalho, empregabilidade, trabalhabilidade, ele cabe para todo mundo, né? E esse contexto também das novas tecnologias, dos receios, de profissões que vão acabar, tudo foi sendo abordado durante todo o processo. E aí a gente materializou de uma forma que fosse também prazerosa, né? Então a ideia de ser um jogo é para não ficar maçante nem decoreba. Porque a maioria dos tutoriais que tem por aí, ele vai apresentar algumas perguntas para você vai decorar respostas, e não é isso que o empregador quer quando ele está fazendo um processo seletivo. Então, o mais importante é que a pessoa se reconheça, tenha autoestima para se sentir capaz de estar nos processos e consiga escolher também, né, o que ela quer. E através das perguntas, então, são cartas com perguntas separadas por temas e eixos, que você pode usar de diversas formas. Então, você pode usar todas as perguntas de uma vez só, colocar em trilha no chão, ou você pode separar em grupos de 4 ou duplas, separar algumas perguntas conforme o objetivo do educador. Então, você vai trabalhando de uma forma, disparando conversas com as perguntas, e a pessoa vai ficando mais confortável porque o corpo vivenciou também, né? Então, é o corpo que está aprendendo. A gente fez várias rodadas de perguntas também para chegar nessas, então foi afinando, foi azeitando. Eu acho que isso é a grande riqueza dele, porque ele vai para outros lugares, ele vai para o território, né? E acho que além das perguntas, né, dentro do produto, a gente tem um manual, explicando o que é a academia social, de onde derivou essa ideia desse jogo, e com 9 sugestões de jogar, né? Então, olha, e aí foi o que a Luanda falou, dá para jogar o grupo todo junto, dá para separar pelo tema que a pessoa responsável, né,
por aplicar o jogo, quer trabalhar com aquele grupo, dá para fazer individual, dá para fazer em dupla. Então, tem várias ideias e dali ele também pode pensar em outras possibilidades de utilizar esse jogo, né? Por isso que ele tem cartas coloridas por tema, cada tema é uma cor diferente, para ficar bem fácil também da pessoa poder replicar. Thalita, lá na Fundação FEAC, você tem uma experiência também com produtos de conhecimento, né? Sim. Vendo esse jogo que a gente está comentando, você poderia falar um pouco também dessa experiência que vocês têm? Por que é importante ter toda uma sistematização para transformar esse produto de conhecimento em algo válido, útil, né? Claro, principalmente quando a gente fala de terceiro setor, né? Porque tem uma coisa muito interessante, que quando a gente pensa em gestão de conhecimento, para algumas organizações é interessante que o conhecimento não circule, que a gente guarde aquele segredo, principalmente se é uma organização que visa lucro e que tem um produto que vai gerar lucro para essa empresa. No caso do terceiro setor, não. A gente quer justamente o contrário, a gente quer que o conhecimento circule, a gente quer mesmo colocar na rua aquilo que a gente sabe fazer. E aí, um produto de conhecimento, ele é esse pacote de aprendizados. Então, ele vai, como a professora Camila disse, sistematizar tudo aquilo que a gente sabe fazer, com o objetivo de fomentar a incidência política, compartilhar os nossos aprendizados, otimizar os processos e compartilhar com outras organizações boas práticas, experiências que possam ser replicadas. Então, na FEAC, a gente sempre vai olhar para o conhecimento nesse lugar de que o conhecimento, ele é um ativo estratégico para a Fundação FEAC, poder chegar em outros lugares, para a gente poder compartilhar com outros atores sociais aquilo que a gente faz e aquilo que as organizações fazem, né? Então, o nosso conhecimento na Fundação, ele é co-criado, né? Ele é produzido junto com as organizações. Então, a gente sempre vai olhar para essa dimensão, né? De como que o conhecimento, a gente transforma todo o conhecimento num pacotinho de coisas e aí a gente consegue compartilhar aquilo para potencializar o trabalho de outros atores. A gente fez recentemente um trabalho de desenvolver um manual de gestão de produtos de conhecimento. Então, hoje todas as nossas analistas têm acesso a esse manual e usam esse manual de uma maneira muito dinâmica e muito viva para apoiar nas organizações quando elas decidem fazer um produto de conhecimento. E aí tem um ponto muito importante também, que a Luanda comenta, né? Desde o começo, todo mundo sabia que a gente ia fazer um jogo. O nosso produto de conhecimento, ele foi definido no início do processo. Ele não é definido lá no final. E isso é algo que a gente precisa cuidar também quando a gente fala de produção de conhecimento. A gente precisa, desde a primeira etapa, da etapa de concepção daquele projeto ou daquele processo, já prever como que a gente quer apresentar aquele conhecimento, que pacotinhos de coisas que a gente vai entregar. Porque senão a gente vai fazendo o processo e lá no final a gente fala, nossa, seria tão legal fazer um guia, só que aí a gente já fez todo o processo e a gente já perdeu o conhecimento. Então, a gente precisa, desde o começo, cuidar dessa retenção de conhecimento para chegar no final e ter um produto que, de fato, reflete a vivência das pessoas que tiveram naquele processo, né? E você percebe, né, com a sua experiência, o certo gargalo ali, muitas pessoas, às vezes, tentando criar algo que já foi feito, que já foi experienciado, que já teve um resultado palpável e que poderia ser aproveitado se esses produtos chegassem para mais pessoas, se mais pessoas utilizassem desse tipo de ferramenta. Qual que é a sua visão? O próprio conhecimento, né? A gente perde muito conhecimento porque a nossa rotina é muito dinâmica e a gente nem sempre para registrar. Eu sempre falo para as analistas lá na FEAC que errar em coisa que a gente já errou, a gente tem que superar isso. A gente tem que errar coisa nova. A gente tem que errar outros erros. E aí, como que a gente cuida disso? Registrando o nosso aprendizado, porque aí todo mundo vai ter acesso àquilo e dizer, olha, por esse caminho a gente já foi, a gente encontrou essas dificuldades e a gente superou dessa forma. Então, a gente já reaproveita o conhecimento. A gente tem um gargalo muito grande, não é só no terceiro setor, é um gargalo, quando a gente fala em problemas de conhecimento, um dos maiores problemas que a gente tem é essa perda, né? Por quê? O conhecimento está nas pessoas. Se a gente não implementa práticas de retenção desse conhecimento, as pessoas circulam, as pessoas vão para outras instituições, os processos mudam e aí isso vai se perdendo. Então, uma boa forma de evitar essa perda é trabalhar em práticas de retenção mesmo. E aí, registrando boas práticas, lições aprendidas. Então, cuidando de tudo aquilo que a gente já sabe fazer e armazenando isso e compartilhando com outras pessoas para poder potencializar, enfim, o trabalho, né? E vocês já viram resultados?
Como que tem sido essa experiência? Eu acho que desde o início do curso, alguns alunos já se destacavam, adaptando metodologias que eram apresentadas também durante o processo. Né? Teve um aluno que ele trabalhava com pessoas com deficiências cegas e ele conseguiu pegar uma das atividades e transformar de uma forma que fosse tátil, para a pessoa conseguir. E ele até depois escreveu sobre isso, levou para a entidade que ele trabalhava, então isso foi muito interessante. Os outros também sempre compartilharam de uma para outra, né, o que estavam fazendo, o que estava funcionando, o que não estava, tirar foto e o registro. Já são pessoas que estão habituadas a registrar, então tirar foto, quer anotar, quer gravar, quer filmar para poder reproduzir. E essa é a função mesmo, né, desse conhecimento circular. Então, tivemos boas respostas, sim. Pessoas também que se identificaram durante o processo de criação. Né? No começo, todo mundo, nossa, mas não vai dar, como que a gente vai registrar tudo isso? E foi ficando mais fluido, porque todo mundo tinha o registro, as fotos também. A academia sempre tem um apoio que fica nas salas, então isso ajuda bastante. E daí foi ficando mesmo com a cara deles. E o produto tem o nome deles no manual. Então, eu acho que é muito gratificante para eles, além do processo de certificação, eles estarem na PUC, financiado com a FEAC, com o GEPES, e ter esse produto para mostrar, olha, fui eu que fiz, né? Isso reforça essa posição de autoria, né? E que é muito relevante quando a gente fala de conhecimento, é você poder reconhecer a sua autoria. E aí, quando você reconhece essa autoria, é muito mais fluido a criação desse conhecimento, né? Porque você está falando do que você sabe fazer, do que você, da sua impressão, enfim, acho que é muito importante isso, né? E esses produtos, eles são aplicáveis, assim, em diferentes contextos? Quer dizer, existem alunos da academia que vêm de diferentes territórios, que têm diferentes experiências ou atuam em entidades diferentes. Eles são produtos coringa, a gente pode falar isso, assim, que são adaptáveis, que são personalizáveis, mas que, de certa forma, têm um fio condutor? Sim, até os alunos têm muitos que são da proteção especial, da proteção básica, cada tipo de serviço, e sim a gente consegue adaptar, porque vai depender da proposta do educador ou do técnico que está usando. Então, ele pode selecionar, ele tem uma garantia, né, que nem ele quer replicar uma atividade que teve, ele vai consultar o guia. Então, isso já dá, assim, para lembrar. Muitas vezes a gente faz curso e fala, não, eu quero fazer isso aqui, mas eu esqueci, mas tem um registro, né? Então, eu acho que funciona para vários cenários, vários contextos. Por isso que é importante pensar um produto de conhecimento como um pacote de coisas, porque se a gente trata só as cartas do jogo como um produto de conhecimento, a gente não consegue replicar em outros contextos. Por isso que tem o apoio do guia e dessas 9 formas diferentes de jogar, de replicar, porque de fato a gente está falando dessa complexidade, não é só a carta, né? Não é só o jogo, é importante entregar. Então, a gente criou o jogo, mas a gente tem essa orientação, essas recomendações, que são as boas práticas, né? Quer dizer, olha, a gente testou dessas 9 formas aqui e deu muito certo. Então, a gente recomenda que seja feito assim. Isso é... E eles vão criando outras formas também. Sim. Tem as cartas coringas também, para dar mais embate nos jogos, né? Você pode pegar uma carta e ela virar um tema, né? Então. E acho que para os outros produtos que nós já temos, né, tem muito isso do que a Thalita e a Luanda estão trazendo. Quais são os outros? Conta pra gente. Nós temos o portfólio, né, esse daqui de Educação Social em Movimento, que ele faz um registro da primeira formação que a gente teve ainda lá no começo de 2025. Então, trazendo encontro por encontro, qual foi o tema trabalhado, com as fotos dos encontros, com os alunos ali, as dinâmicas. E ele traz todas as metodologias que foram aplicadas nesse curso, né? Então, nos 8 encontros, tem um passo a passo, né, de qual é o tema, de qual é o propósito, qual é o objetivo, o que foi feito, né, e passo a passo como foi feito. E um convite para que as pessoas possam replicar essas dinâmicas, dependendo do contexto em que elas querem trabalhar. Essa é uma formação para educadores sociais, né? Então, ela pode ser replicada tanto para outras formações de educadores sociais, quanto para os educadores sociais aplicarem com os grupos com os quais estão trabalhando. E o terceiro, né, produto, que é esse aqui, o Guia Clicável de Referências, também é do curso de Educadores Sociais, da 2ª turma, e aí ele tem um pouco essa ideia que a Thalita trouxe, de um processo que pode facilitar
as vivências e o trabalho das pessoas que já estão atuando, né? Então, ele tem diversas referências legais, de recomendações normativas, de sugestões de trabalho, para que o educador social possa balizar o seu trabalho e conhecer aquilo que regulamenta a sua atividade, né? Apesar do educador social não ser uma profissão ainda regulamentada, mas o trabalho na educação social, ele precisa seguir desde a Constituição Federal, né? O SUAS, todas as normativas, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Pessoa Idosa, o Estatuto da Juventude. Então, esse guia, ele traz, né, diversas referências para que das identidades e saberes do educador social. Então, o pessoal abre, né? Vou fazer uma propagandinha aqui no site da academia, né? Academia Social. É de graça, professora? É de graça, academiasocial.org.br. Esses produtos estão disponíveis, o jogo também, né? Numa versão em PDF que você pode imprimir e recortar as cartinhas e jogar. Tem o manual, tudo igualzinho. E o guia clicável lá no site, quando você baixa, para cada documento já tem o link. Então, você clica, já abre a página do documento que está referido, né? Então, facilita muito, porque dá para abrir pelo celular, dá para abrir onde quer que o educador esteja. E são formatos diferentes, né? Mas cada um traz um impacto bem relevante, né, professora? Sim, e todos eles foram pensados desde o início da formação, né, com esse propósito. O que a gente quer contribuir com essa formação para as pessoas que ainda não acessaram esse curso, né? Então, eles foram sendo desenhados junto com os alunos, né? No caso do guia clicável, não teve a participação dos alunos na produção, porque é um conjunto de leis e normativas que já existem, né? Mas a partir do que foi aparecendo na formação, de dúvidas, né? Então, o educador vai lá, começa a trabalhar e tem pouco tempo para poder estudar, né, esses documentos. Então, de repente, precisa atender um caso, uma situação, num planejamento, alguma coisa assim, não sabe aonde recorrer. Então, o guia, ele compila essas informações que são importantes para que a pessoa possa acessar a qualquer momento, né? É um apoio ali, né? Um então, apoio. para o educador social. Isso, por isso que os produtos têm vários formatos muito condizentes com o objetivo de cada uma das formações, né? Então, como cada uma tem um público destinatário diferente, né? A gente pensa em produtos que são diferentes também. E eles mudam a rotina ali, o cotidiano dos educadores sociais? O que vocês têm percebido? O que eles trazem de feedback para vocês? Eu acho que um pouco isso que a Luanda está trazendo, né? Ao longo das formações, a gente, no final, na verdade, né? No último dia de cada formação, a gente também faz ali um monitoramento, né? E uma avaliação do próprio curso, pedindo para que a pessoa indique se em algum momento daquela formação, que normalmente vai ali em torno de 2 meses cada curso, né? Se ela teve a iniciativa de aplicar alguma coisa que ela já aprendeu, se ela teve a iniciativa de replicar com os colegas de trabalho e se ela teve a oportunidade de incorporar o que ela aprendeu, porque às vezes ela aprendeu, ela quer aplicar, mas a organização ainda não permite que alguma mudança seja feita. Isso demora um tempo, né? Então, a gente vem tendo uma resposta bastante positiva. Mais de 75% dos concluintes afirmam que tiveram, né, pelo menos a iniciativa de aplicar algum conhecimento, né? E agora que os produtos... Bastante, né? Muita gente, né? E agora que os produtos estão no ar, a gente tem essa expectativa de que eles possam circular ainda mais, né? E possam aí ampliar e aprimorar a prática de quem já está fazendo tanta coisa legal, né? E isso facilita, né, Camila? Porque é isso, muitas vezes, eu quero aplicar, mas ainda não existe uma abertura da instituição, tal. Os produtos de conhecimento, eles materializam e eles acabam sendo um argumento, né, para dizer, olha, eu tenho aqui um jogo, né? Eu tenho aqui um jogo, eu tenho aqui um manual, então eu materializo aquilo que estava antes só na minha experiência e só na relação. Então, agora aquilo está materializado. E aí tem um ponto muito importante que quando a gente fala de fazer a gestão, né, do conhecimento, a gente precisa sempre pensar que a gente precisa olhar para isso de uma maneira que é intencional, sistemática e explícita. Então, a gente precisa colocar intenção no que a gente está fazendo. A gente precisa trazer essa sistemática, então sistematizar tudo aquilo que está sendo dito e explicitar, para que a gente saia do que a gente chama do o conhecimento tácito, que é aquele que está na experiência.
E passe para o conhecimento explícito, que é aquele que eu consigo oferecer para as pessoas para que elas incorporem na sua experiência, mas eu consigo materializar, né? Então, isso é muito importante. E a ideia é que não seja algo pontual, né? Sim. Que seja frequente, né? Que novos produtos venham a agregar, que o compartilhamento cresça, né? Nós estamos com mais 3 produtos, né? Nesse processo de produção também. Derivados de 3 cursos com públicos distintos, né? Um público que ainda é voltado para os educadores sociais, mas é um caderno de praxis pedagógicas do curso de Práticas em Educação Social e SUAS. A gente tem um produto que também é um guia derivado do curso de Planejamento Político Pedagógico, e que tem lá um formato, né, uma sugestão de como a organização ou a equipe pode pensar o planejamento pedagógico para o seu trabalho. Então, esse produto, ele foi trabalhado ao longo do curso, né, e a partir das dificuldades, a partir dos desafios que os alunos apresentaram, ele foi formatado, né? Então, quais são os elementos que um projeto pedagógico precisa ter? Porque a gente trabalha muito com o planejamento pedagógico na educação formal, né? E no setor social, a gente está falando majoritariamente de práticas de educação não formal, né? E que muitas vezes, por conta disso, acaba parecendo que não precisa de um planejamento pedagógico, mas isso não é verdade, porque todo ato educativo tem que ter uma intencionalidade, né? A gente precisa ter um objetivo para educar, né? Seja na escola ou seja em outros âmbitos da sociedade, né? Então, esse produto eu acho que vai ser bem legal para quem está trabalhando na área, que muitas vezes não tem uma formação na área pedagógica, né? E um terceiro produto que é derivado do curso de Estratégias de Captação de Recursos para OSCs, né? Então, também o curso acabou, né? A segunda turma semana em abril, né? No meio de abril. E o produto, ele junta todo o conhecimento que foi trazido. Nós convidamos especialistas em captação de recursos de todos os aspectos da captação internacional, captação por emenda parlamentar, captação por pessoa física, captação por eventos. Então, é um guia que vai ajudar, né, aí o pessoal que trabalha nessa área, ou que não trabalha, né, mas que as organizações precisam bastante dessa diversificação de possibilidades de recursos, né, a saber o que fazer, por onde começar, como você aciona cada tipo de recurso, né, porque tem formulário para uma coisa, tem inscrição para outra, tem projeto para outra. Então, esses 3 produtos, eles ainda estão no em processos diferentes do forninho, em temperaturas distintas, mas logo, logo eles estarão no ar também. E tem o podcast, que é um produto de conhecimento. Esse aqui que nós estamos. Muito bom. Bom, para finalizar, eu queria a visão de vocês, que a gente falou, né, do quanto isso impacta para o educador social, para a rotina das instituições, mas vamos olhar um olhar mais macro, quanto que isso impacta no ecossistema social de Campinas como um todo? Queria um comentário de cada uma para a gente finalizar essa conversa, que está muito legal. Bom, eu acho que além das parcerias que surgem porque eles vão se conhecendo também, vão trocando, vão se identificando, vão percebendo também situações que podem ser melhoradas. Com produto de conhecimento mais ainda, porque dá a segurança de apresentar, como a Thalita falou, né? Eu chego com uma proposta, uma porta que eu estou abrindo para mostrar, e eu tenho a base para olhar e consultar. E isso acaba se multiplicando. Um convida o outro para ir na instituição também, para fazer, vamos fazer uma atividade junto, a gente planeja junto, você me ajuda no processo de consulta, se eu estou indo no caminho certo. E com o material de conhecimento, eles têm esse apoio, tem os links. Toda a intencionalidade é difícil de materializar, né? Fica muito no subjetivo. Então, com esses recursos que a academia oferece nas propostas do curso, isso vai ficando mais concreto. Né, até para chegar, para espalhar. Então, eu acho que é um dos melhores investimentos que a gente vê, assim, para o terceiro setor, é o conhecimento. Né? E também a segurança que eles vão, né? Tem aluno que chega tão, assim, desacreditado, principalmente quem não é da área e quer entrar, e acaba se fortalecendo um com o outro. E isso vai propagando em todas as instituições. Acho que não só, né, pensando na academia social, mas pensando nessa produção de conhecimento no terceiro setor, né? Muito nessa linha mesmo de criar uma rede de conhecimento. Então, quando a gente olha para uma produção estruturada,
orientada de conhecimento, a gente consegue criar essas redes de troca, né? E aí isso vai fortalecendo as nossas práticas e vai, de fato, trazendo visibilidade para aquilo que a gente faz no terceiro setor de uma maneira intencional, né? Trazendo corpo para isso que a gente faz, para isso que a gente vive ali no cotidiano, né? Então, pensar a gestão de conhecimento no terceiro setor é pensar como que a gente cria essas redes de colaboração e de construção conjunta de conhecimento para influenciar esse ecossistema de uma maneira mais organizada e para conseguir dar potência para as práticas que às vezes são muito isoladas, né? E aí, quando a gente cria essa rede, a gente sai das nossas caixinhas e cria, de fato, um ecossistema de conhecimento e aprendizagem no terceiro setor, né? E a academia faz isso muito bem. Né? E acho que a gente não pode esquecer que o objetivo último da academia é o fortalecimento, né, desse ecossistema social. Então, a partir do momento que a gente está contribuindo de alguma maneira, né, ali com um pedacinho que seja, tanto na formação quanto no produto de conhecimento que pode ser multiplicado e replicado, a gente contribui para que mais espaços possam, né, ter práticas que já foram usadas, que foram sistematizadas. E uma coisa que a Luanda falou que acho que é bastante importante da gente frisar, o público destinatário da academia não são só as pessoas que já atuam, né, nesse ecossistema, mas também pessoas que têm interesse de atuar profissionalmente. E aí, para essas pessoas, a insegurança é maior, né, de chegar num lugar que nunca trabalhou, mas que tem vontade de conhecer e vontade de trabalhar, tendo a possibilidade de ter uma troca com pessoas que já têm experiência, né, e depois ter ali, de alguma maneira, um apoio desses materiais, traz uma segurança maior até para começar, para buscar a primeira vaga, né? E a gente tem casos na academia dos cursos de educador, do curso de empregabilidade, que isso aconteceu, né? A pessoa fazendo o curso, teve contato com alguma vaga, tentou, ou que trabalhava numa organização, mas num determinado setor e fez o curso de educador social e depois conseguiu mudar de área, né? Então, acho que isso é muito legal de ver, né? Como resultado do projeto. E os novos que chegam também, né? Eu lembro que teve que ele era um líder comunitário, com linguagem de hip hop, com linguagem de juventude, já atuava no território, mas ele não se via como educador. Né? E depois, com alguns encontros, ele estava fazendo com o corpo, né, uma apresentação, eu acho que sou eu, né? E daí ele conseguiu se reconhecer, e ele já conseguiu uma vaga de emprego, porque ele falou, não, então eu posso falar que eu sou educador social. Até o momento ele não achava que ele era, né? E ele já tinha toda essa vivência, toda essa experiência. Então, isso fortalece quem está chegando também. Né? Com certeza. Bom, muito obrigada pelas contribuições. Eu acho que foi uma aula, né, sobre transformar diálogo, conhecimento em legado, né? E é um legado que se multiplica, né? Então, muito obrigada. Obrigada, Gabi. Gente, que agradece. Pessoal, a gente traz então no próximo episódio mais novidades da Academia Social. Hoje vocês puderam ver os produtos de conhecimento, como a professora Camila já falou, dá para acessar no site cada um deles e aprofundar os conhecimentos, compartilhar, aplicar e muito mais. Até!